Beleza? Bom, vou pedir ao meu diretor aqui, ele fez assim para mim, eu não sei se eu posso começar. Posso, diretor? Então tá. Então, muito boa noite aos internautas, né? É chique, né? Falar muito boa noite os internautas. E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos envolva agora na sua luz e na sua paz, que aqueles nossos bem-aventurados espíritos possam estar conosco agora, abrindo as nossas mentes, fazendo com que possamos esclarecer, passar para todos que estão nos ouvindo algo de bom, algo de proveitoso, né? Tanto de aprendizado para nós que estamos aqui, como para aqueles que estão ouvindo. Que o nosso amado Mestre Jesus nos envolva na sua luz e na sua paz, e que sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam encarnados ou desencarnados. Então, pessoal, hoje eu fui pego de surpresa para fazer esta explanação aqui, mas eu não acredito muito no acaso, não. Eu já vinha vendo algo, lendo algo a respeito, né? E acho que nada mais oportuno do que falarmos na nossa condição, no momento em que nós estamos vivendo, né? Eu fiz essa pequeno bate-papo, que eu não gosto de chamar muito de palestra, mas esse nosso bate-papo, essa nossa troca de ideia, em cima de um texto, eu estava comentando com o Cláudio, em cima de um texto que eu vi e foi atribuído ao Augusto Cury. Mas como eu o sigo na internet e procurei nas redes sociais dele se falava alguma coisa, se ele tinha postado alguma coisa desse texto. E não vi nada oficial que seja dele, mas também não vi nada dizendo que não seja. Não posso atribuí-lo a mim, porque é muito lindo, né? E eu decidi pegar esse texto, mesmo que não seja dele, mas a pessoa que escreveu, eu acredito que esteja muito inspirada, porque para mim é uma das coisas mais lindas que eu já li até hoje. Me dei no direito de fazer uma licença poética de muitas das frases, dos tópicos, colocar algo que... estou me vendo ali agora, estou bonito pra caramba. Colocar algo meu, né, e de outras coisas que a gente tem visto, né, durante esse tempo de crise. O texto diz assim: foi necessário que um vírus, né? Então vou começar, ele começa assim, dizendo assim, não sei se vocês já ouviram, quem já viu esse texto, né, e me permite adentrar e a colocar nas entrelinhas dele várias coisas minhas e várias coisas que eu peguei também da internet. Ele diz assim: foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta. E ele veio como uma bofetada na nossa cara. Eu, particularmente, tomei dos dois lados, né? E acredito que muita gente tenha tomado também essa bofetada dos dois lados. Por quê? Porque nos chegou numa hora a qual ninguém estava esperando. Muita gente esperava que se houvesse uma reação nesse ponto que a gente via nos filmes, a gente esperaria que fosse uma guerra, né? Se fosse a Terceira Guerra Mundial, fosse uma coisa de bombas, de drones, daquelas coisas mais loucas do mundo, mas não.
Essa bofetada veio numa porcariazinha que a gente não consegue enxergar, que a gente não vê, e mexeu com todo o planeta. O planeta inteiro foi mexido, né? Então ele veio com uma bofetada na nossa cara de dizer assim: de onde que viria isso? Nós assistíamos filmes e achávamos que aquilo fosse ficção. Achávamos que aquilo só existia em Hollywood. No entanto, nos vemos agora a rua mais movimentada de Nova York, mostrada sem nenhuma pessoa dentro. O Papa descendo as escadarias, passando na praça da Capela, a Capela Sistina, sem nenhuma pessoa, sozinho. Aquela imagem é emblemática. Então, coisas que nós nunca imaginaríamos que acontecesse, vimos acontecer agora. E essa bofetada nos mostrou, né? O quão nós somos pequenos, o quão nós somos ainda suscetíveis a qualquer coisa que possa mudar, né, a nossa vida, por pequena que seja, pode se mexer com muita coisa. Então, e ele continua assim: foi necessário um vírus para olharmos com cuidado e zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos. Olha que bacana. Para uma sociedade oriental que enaltecia os idosos, para os índios que enaltecia os idosos, e para nós ocidentais que os colocava em asilos, que os depositava em verdadeiros, como diz assim, em depósitos humanos mesmo, aonde que nós achamos que nós fazíamos isso, achamos não, que nós fazíamos com os nossos idosos e ainda fazemos, infelizmente. E nós vimos o quão frágeis são eles, mas ao mesmo tempo, quanta sabedoria, o quanto nos fez falta, quanto me faz falta ficar sem ver minha mãe, sem poder ir na casa dela. O quanto me faz falta pedir um conselho para ela. Mãe, o que você acha disso? E ela fazendo o crochêzinho dela e dizer assim, mesmo que ela falasse assim, vai, faz o que você quiser, meu filho. Ou então não faça, ou então faça. Quanto está sendo difícil. E o quanto agora nós estamos dando valor para eles. Esse tempo. Tempo que nós não tirávamos de ir na casa deles. Como eu. Passei 2, 3 semanas sem ir lá. Não, amanhã eu vou. Podia ir amanhã. E agora eu não posso ir. Tanto que está sendo difícil isso, né? Então, esse cuidado, esse zelo, acredito, para mim, ele vai ser diferente quando tudo acabar. Porque vai acabar. Vai passar. Esse zelo, e eu acredito que muita gente vai olhar diferente para aqueles que nos são caros, pela experiência daqueles que nós temos para pedir ainda um conselho. Eu recebi esses dias um printzinho no celular dizendo assim, se você tem o privilégio, tinha assim, uma chamada de pai e uma chamada de mãe. Se você tem esse privilégio, sinta-se uma pessoa honrada, né, de poder receber uma ligação do pai e da mãe, né? Muitos de nós só podemos receber uma, muitos de nós não podemos receber nenhuma, né? Então, eu acho que uma das coisas que fez e que vai fazer a diferença para nós em relação aos idosos vai ser essa diferença que eles fazem para nós, essa falta que nós vimos que eles fazem, né? Dando continuidade, você vai fazer o quê, menino?
Então foi necessário, gente, um vírus para os pais ficarem com seus filhos e não atribuírem essa responsabilidade aos avós e professores. Olha que interessante. E o quanto nós descobrimos que essa classe é maravilhosa. O quanto nós descobrimos o que é ser professor. O que é ensinar. O que é aguentar esses, perdão da palavra, esses pestinhas que nós colocamos no mundo. O quanto que a gente deposita e coloca nos avós a responsabilidade de cuidar dos netos, de cuidar dos nossos filhos. A gente vai e deposita de manhã, eu trabalho o dia inteiro, vou de noite, pego. Eles ficaram o dia inteiro com eles. E nós ainda temos o descarate de dizer assim, tudo que eu ensino, o avô desensina. Ele desaprende tudo na casa quando vai para a casa da avó. Mal sabemos nós agora o quanto eles aprendem lá. Quanto eles aprendem lá. Nossa capacidade de ensinar. Porque nós estamos assustados com o crescimento de violência doméstica, o crescimento de pais brigando com filhos, e as brincadeiras que no fundo tem um fundinho de verdade, de dizendo assim, meu Deus do céu, se essa quarentena não acabar logo, ou eu mato minha mulher, ou a mulher me mata, ou se o coronavírus não me matar, a mulher me mata. Você sabe por quê? Porque nós não estávamos acostumados a conviver com aquela pessoa o dia inteiro. O pouco tempo que nós vivíamos com ela, em que nós dividíamos o pouco tempo que nós tínhamos com essas pessoas, nós dividíamos com os amigos, com o futebol, com o boteco. E nós nos vimos, eu vi um meme esses dias que eu achei fantástico, e a gente tira por um lado. O cara falando assim, rapaz, eu comecei a conversar com essa mulher minha, e ela até boa de papo. Não sabia que ela tinha esse papo bom desse tanto, não, né? O outro ainda coloca assim, rapaz, eu estou conversando tanto com minha mulher que eu estou contando até a coisa que eu não podia contar para ela. Troca de ideias. Nós não estávamos fazendo isso. Foi preciso um vírus para nos mostrar que aquela pessoa é boa de papo, né? E nos mostrar o quanto nós somos incapazes ainda de gerir famílias, de cuidar de casa, de fazer afazeres domésticos. Quanto nós somos incapazes ainda de fazer isso? Porque se a quarentena fosse liberada para sair para o boteco, eu te garanto que a briga para trabalhar não tinha, não. Ou se tinha, era muito pouco. Não é verdade? Então foi preciso um vírus para mostrar isso para nós. E aí eu fiz um adendo aqui de um post de uma professora, de que uma mãe ligou para ela e falou assim, e se as crianças perderem um ano escolar? Como que vai ser isso? Ela respondeu assim, e se ao invés de aprender matemática, aprenderem a cozinhar? Costurar suas roupas, limpar. Se ao invés de aprender matemática, português, eles aprenderem isso. Se ao invés de aprender as matérias, eles aprenderem a cultivar uma horta no quintal. Se ao invés disso, eles aprenderem a cantar músicas para os seus avós ou para seus irmãos mais novos. Se aprender a cuidar dos animais de estimação e a tomar banho. Menino vai tomar banho. Menino vai tomar banho. Não, mãe, peraí. Menino vai tomar banho. Vou dar banho nesse menino, porque isso não adianta, não. E se ao invés disso eles aprenderem? Se eles desenvolverem sua imaginação e pintarem um quadro?
se aprenderem a ser mais responsáveis e conectados com toda a família em casa, se ao invés disso, se nós pais os ensinarmos a ser boas pessoas. Olha essa frase. Olha que tamanho que é essa frase. Porque eles estão tendo que aprender a serem bons sem terem bons exemplos. Eu peço meu filho para não beber com uma garrafa de cerveja na mão. Como que eu faço isso? Né? Se ao invés das matérias e do ano, se eles aprenderem e souberem que estando juntos e saudáveis é muito melhor do que ter o último celular da moda. E se eles aprenderem metade disso, com certeza não perderemos um ano, Senhora, e sim ganharemos um tremendo futuro. Cara, eu parei para esse texto. Se ao invés deles perderem um ano escolar, nós ganharemos pessoas para o futuro. Quantos de nós pensamos por esse lado? Quantos de nós pensamos por esse lado? E quantas crianças agora estão aprendendo isso? Que lindo! Vamos pensar para o lado bonito, para o lado positivo. Quantas crianças estão aprendendo isso? Não estão perdendo o ano escolar. Quantas? Graças a Deus. Voltando ao texto, foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus. Por isso andava, né? Pois isso andava meio fora de moda. Quantos de nós esquecemos de Deus? Nos grandes centros, nos países desenvolvidos, por incrível que pareça, e pelas pesquisas que nós fizemos, Deus é coisa de periferia. O grande centro, os grandes centros nervosos das grandes cidades, quem que é Deus? Deus sou eu. A resposta que tiveram de muitos, e isso é uma pesquisa. Deus é a bolsa de valores. Porque se ela cair, todos nós caímos. Então nós voltamos a olhar para dentro de nós e descobrimos Deus. Como aquele ateu que falava que eu não acredito em Deus, mas é só estar dentro de um avião e o piloto dizer assim: gente, firma o golpe porque o avião está caindo. Ele grita: ai meu Deus do céu, né? Então, o avião foi avisado para nós que o avião está caindo. Muitos de nós gritamos: ai meu Deus do céu, meu Deus me ajuda. E foi preciso um vírus para isso, né? Foi necessário um vírus para fazer a gente rezar, para fazermos orações para o mundo e não só para nós. Quantos de nós, gente, olhamos para o mundo, não olhávamos só para o nosso umbigo, só para nós? Eu sou o ter e nunca o ser. Quantas e quantas pessoas estão pensando no próximo? No final, eu quero falar de estatísticas e números reais. Nós vamos voltar a falar nesse assunto lá mais para o final, aonde que eu vou colocar números reais. De o que esse pequeno vírus despertou em muita gente. Porque por incrível que pareça, nós olhamos só para o lado ruim. Nós temos a mania de ver o lado ruim. Por que não ver o lado bom das coisas?
lado ruim, preocupado com o material. Quantos nós, espíritas, quantos de nós brigou e amaldiçoou porque o comércio estava fechado, porque a economia vai quebrar, porque isso vai quebrar, porque aquilo vai quebrar? E tinha uma frasezinha que dizia assim: é melhor quebrados do que mortos. Porque o quebrado, ele reergue, o morto não. Não é verdade? Então foi preciso um vírus para mostrar para nós isso daí. Para mostrar esses lados para nós, gente. Né? E nós voltarmos os olhos para o mundo e descobrirmos que a África passa fome. Olha que legal. Nós descobrimos isso. E a África passa fome. O vírus começou a ser difundido em Wuhan de novembro para cá. Olha que legal, gente. Vocês sabiam que a África passa fome de novembro para cá? De que na minha cidade existem pessoas passando necessidades de novembro para cá. Ó, simples. Foi preciso de um vírus para nós abrirmos nossos olhos. Diz que existem pessoas passando fome. De que existem pessoas não só nas periferias. Nós temos um grupo que a gente se intitula Sorrisos Solidários, em que tem uns caras fantásticos, que eles montaram um grupo, são pessoas bem-sucedidas, montaram um grupo agora no WhatsApp, que eles recolhem uma cesta básica por membro desse grupo por mês. E eles já têm mais de 200 pessoas. E nós fomos entregar, e eu tenho a grata satisfação de pertencer a esse grupo. Não dos que doam, mas como diz o meu amigo que vai com a gente, ele fala assim, ó, quando a gente vai entregar a cesta, o povo agradece, ou não me agradece, não. Ele fala assim, nós somos só o carteiro. A gente só entrega a carta. Quem escreve são outras pessoas. Mas essas pessoas despertaram para escrever essa carta. Você entendeu? Para chegar, que nós pegarmos endereço, pô, mas essa pessoa mora no centro da cidade? Como assim no centro da cidade a pessoa está precisando de uma cesta básica? Você chega lá, olha a casa da pessoa, eita, como nós não somos julgadores, né? A gente é uma pessoa assim que, bicho Maria, nós somos o bicho da goiaba, né? A gente chega lá e fala, mas essa pessoa não está precisando não. Aí você entra na casa, como você já chamou a pessoa, não tem como você voltar para trás, né? Aí você vai conversar com a pessoa. Ela está desempregada há 2 anos. Ela brigou com o marido tampou o poço artesiano da casa dela para ela não ter água, cortou os canos, levou embora, pôs fogo numa parte da mobília da casa. Aparentemente a casa na frente é boa, mas no fundo, quantas vezes eu passei na porta daquela casa? É meu caminho da roça. Quantas vezes eu passei lá? Mas foi preciso um vírus para me mostrar que lá tem uma pessoa que precisa, mesmo morando no centro. A ideia que a gente tem é quem precisa da periferia, e não é. Quantas casas que nós chegamos e as pessoas falaram assim, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Ah, você vem me dar uma cesta? Nossa, nós estamos passando demais, e deixou a cesta no chão. Mas precisava de uma conversa. Precisava de uma troca de ideia, de ouvir. Mesmo que estivesse amaldiçoando, mas ela precisava de alguém para ouvir. E nós temos 2 ouvidos prontos para ouvir. E nem isso a gente faz. Foi preciso um vírus para mostrar para nós que nós podemos e que existem pessoas que precisam.
Foi preciso. Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé, para acreditar, para dizer assim, vai melhorar. Porque esse vírus é igual a história da vaquinha. Mestre, eu só tenho uma vaca, não tenho mais nada, eu estou passando fome. Tá, põe a vaca dentro da sua casa. Acaba, pois. Numa semana, ele voltou lá, o mestre olhou para ele e falou, e aí? Eu falei assim, agora desgramou mesmo. Os pouquinhos de trem que eu tinha, a vaca quebrou, porque ela quebrou meus trem tudo. Sujeira que ela fez dentro da minha casa nem conta, né? As paredes, até as paredes ela rebocou. Agora desgramou mesmo. Tira a vaca de dentro da casa. Na outra semana, como é que você está? Que maravilha. Então esse vírus foi a vaquinha que colocou dentro da nossa casa, para quando ele terminar, nós vermos o tanto que éramos bons, o tanto que tínhamos muito, o tanto que nos falta fé, o tanto que nos falta acreditar. Nós espíritas, nós, eu me incluo, que pregamos tanto a fé, que pregamos tanto a bondade de Jesus, de Deus, desacreditamos nele. Porque quando eu digo que eu vou quebrar, eu não vou aguentar ficar dentro de casa, eu vou quebrar, meu comércio vai quebrar, eu não estou tendo falta de fé? De tudo aquilo que eu preguei, eu estou contradizendo tudo aquilo que eu preguei, porque eu não acredito nele. Se eu acredito que tudo vai piorar, e se eu falo que tudo vai piorar, eu não estou acreditando. Eu perdi a minha fé. E foi preciso um vírus para mostrar, para voltarmos a ter fé. Foi necessário um vírus para mostrar que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença de uma pandemia, diante de uma pandemia. E aí eu me permiti colocar aqui que hoje eu vi uma postagem de uma pessoa perguntando, uma senhora. É engraçado esse vírus, né? Moradores de rua não pegam o vírus. Como que a senhora me explica isso? Uma senhora pregando o que a pessoa precisava de fazer. Aí ela respondeu para eles assim, abre aspas, sabe por que os moradores de rua não vão pegar o coronavírus? Porque ninguém pega na mão deles. Porque eles não viajam para lugar nenhum. As pessoas ficam 1,5 metro de distância deles, né? Nós desviamos quilômetros de distância deles. Eles são invisíveis para o mundo, mas Deus os enxerga de uma forma inexplicável. Então assim se cumpre a profecia. Os humilhados serão exaltados. E mais uma lição: a maior proteção deles vem de Deus. Bofetada na cara ou não? Tapa na cara, grande ou não? E aí eu me permiti colocar aqui, mas até isso mudou. Tem cidades e empresas que os hotéis estavam fechados, em que os comerciantes se juntaram, ou até a iniciativa pública juntou, e colocaram os mendigos nos hotéis, para que tirassem eles da rua. E aí eu fico pensando, quando tudo acabar, eles vão voltar para a rua. Tem uma cama, tem um quarto. Será que essa iniciativa pública, que os pegou agora e colocou nesses lugares, não poderia já, com esse exemplo,
colocá-los num lugar? Não é um caso a se pensar? Bufetada na cara, hein? Que resposta que essa senhora deu. Porque eles são invisíveis. Porque eles não viajam. E aí vem aquela brincadeirinha, né? Pobre não vai pegar esse vírus, não, porque você é vírus de rico. Pobre não viaja para a Europa, mas os ricos viajam e trouxe. Não tem jeito, né? O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo não resolve nada e que precisamos de todos. Vou ler de novo. O vírus fez a gente perceber que somos um e que o individualismo não resolve nada, que precisamos dos outros sempre. Foi preciso um vírus para mostrar isso para nós. Um adendo que eu fiz na questão 215 do Livro dos Espíritos, os benfeitores celestes esclarecem o caráter distintivo das nações. Isso quando digo que nós somos um. Na frase do texto dizia que nós somos um. Ó, meu celular está tocando, eu vou desligar aqui, viu? É o 011. Hora dessa. Esse povo trabalha, hein, gente? Então, na unidade em que está dizendo que nós somos um, na pergunta 215, na questão 215, ele diz assim: os benfeitores celestes esclarecem o caráter definitivo das nações, onde ficam evidente e lógico os laços espirituais que a regem, por força da reencarnação, favorecendo o progresso diante do auxílio mútuo, intelectual e moral. Abre aspas, a pergunta 215. Reticências. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é desta e é que está... Perdão, gente, eu vou ler de novo. Eu me perdi na leitura. Um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Ou seja, não estamos aqui por acaso, os chineses não estão lá por acaso, os italianos não estão lá por acaso, os norte-americanos não estão lá por acaso. O caráter distintivo de cada povo está mostrando que cada um é uma grande família e que nós pertencemos à grande família do mundo terreno que estamos aqui. Estamos todos na mesma sintonia. Estão trabalhando aqui, né? Então, gente, todos nós estamos na sintonia mundial do nosso planeta Terra. Como existem outras orbes num universo que nós não temos nem ideia de tamanho, que se uniram, que estão lá por alguma razão. E foi preciso de um vírus para nos mostrar isso. Que nós todos estamos na mesma sintonia, na mesma classe, na mesma série. Ou mudamos de série juntos, ou alguém vai subir de série. E nós vamos repetir de ano. Não é verdade? Foi preciso um vírus para nos mostrar isso. O vírus nos deu uma trégua na polaridade. Afinal, estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção.
Olha que linda essa frase. E aí eu peguei um texto. Eu li um texto de que uma senhora, uma moça colocou na internet, falando que ela discorda totalmente que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos em barcos diferentes, na mesma tempestade. E eu não concordei com ela. Não pude concordar com ela, por uma razão. Que ela diz assim: existem iates e existem canoas. E nós estamos brigando pela tempestade. Por quê que existe essa divisão de barcos e canoa? Pela cultura do ter e não do ser. Só por isso. Que o grande barco que está falando não é a minha condição financeira e a sua condição financeira, mas sim um planeta em que estamos todos inseridos nele. Vou além, num país chamado Brasil, em que muitos torcem para dar errado. Quantos torcem para dar errado? Tomara que isso quebra mesmo, para esse cara largar de ser besta. Não vou entrar no mérito da política. Você pode não gostar do presidente, todo direito. Você não votou, não gosta, não acha certo as coisas que ele fala. Mas se esquece, nos esquecemos, que se der errado, todos nós vamos afundar. Portanto, gente, estamos no mesmo barco. E acredito que brigamos em tempestades diferentes, elas vêm e vão. E nós esquecemos disso. E foi preciso um vírus para nos mostrar que estamos no mesmo barco. Que se afundar esse barco, eu vou afundar. Todos nós vamos afundar. E aí eu posto, eu torço, eu coloco para as pessoas: tomara que esse Brasil não dê certo, para eu ter falado para alguém que não ia dar certo e colocar lá assim: eu avisei, eu sabia. Meu bel prazer. Para mim falar, para olhar na cara do rei e dizer para ele assim: tá vendo? Eu não te falei? Para eu colocar no meu post, no meu stories: eu avisei, eu sabia que ia dar errado. Sabia nada. Sabia nada. Eu torci para dar errado, porque não é a minha convicção. E foi preciso um vírus para mostrar que nós estamos todos no mesmo barco. Que se esse barco afundar, vai todo mundo, goste você ou não, do comandante do barco. Um cara escreveu assim: nós não, e eu não gosto do piloto e eu torço para ele dar errado. Tomara que ele passe mal. Legal, né? Por eu não gostar do piloto, eu quero que o avião caia e eu esqueço que eu estou dentro. Não, gente. E aí vem um vírus para mostrar para nós que nós estamos errados. É esse ponto, né? Essa crise, em toda crise existiram oportunidades. Em administração a gente diz assim, que aonde que muitos choram, tem sempre alguém que vende lenços. Existe uma indústria agora simples de máscara que está vendendo. Falar nisso, vou fazer uma propaganda. Essa máscara, Cláudio vai danar comigo, mas essa máscara, tá? A gente está vendendo
para arrecadar alimentos para as pessoas carentes da nossa cidade. Alimentos e material de higiene. Então, quem interessar, tem no nosso Face, tá? Do Carlúcio, do Tarcísio Rodrigues, do Reginaldo, tá? Vocês podem procurar lá, que a máscara custa R$10 e ela, às vezes você não gosta do tema, mas se quiser usar ela do outro lado, pode, né? Então essa daqui está novinha, por isso que eu usei dos dois lados. Então, aonde que oportunidades? Com certeza muitas pessoas estão ganhando. A fábrica de respiradores não tem mais para entregar. Precisa para o mundo inteiro. E foram assim em todas as guerras, pandemias, pragas. Sempre alguém lucrou. E aqueles que não perderam a fé chegaram lá na frente, né? O Wilton Lima colocou um texto dizendo assim que nós só vamos assustar quando parar de ser números e começar a ser nomes. E aí eu pus um post na internet, eu comentei, e uma senhora veio no meu particular e me deu um tapa na cara de um tamanho em que eu não estava pensando naqueles profissionais que precisam de sair. Aquela operadora de caixa do supermercado, aos garis, aos médicos, os profissionais de saúde, que precisaram de sair, né? Então no meu comentário eu generalizei, e não deveria generalizar, pois às vezes sem querer, mesmo sem querer, eu ofendi essas pessoas da maneira com que eu coloquei. E eu voltei lá e pedi perdão a essas pessoas a quais eu ofendi. Porque a gente às vezes não pensa que aquilo que nós falamos, alguém lê, alguém escuta, alguém vê. E temos que preocupar muito com aquilo que a gente fala, né? O vírus, voltando ao texto, nos privou do abraço para percebermos o quanto ele é valioso. Gente, que vontade que eu tô de sair abraçando o povo, que esse negócio de acertar o cotovelo um no outro, mas é ruim demais. Nós somos um povo que gosta de coração com coração. O tanto que é valioso você encontrar um amigo seu na rua e dar aquele abraço. Como eu sinto falta disso, como eu estou sentindo falta disso. Mas o bom é que a minha fé me diz que daqui uns dias nós vamos começar a abraçar de novo. E aí, nossa família já pensou até uma coisa: nós vamos fazer a noite do abraço. Nós vamos juntar, obviamente, que para comer, que eu nunca vi o povo juntar para comer, é bom demais, né? Eu também estou na saudade, vamos juntar para comer. Mas para abraçar. Aquele abraço gostoso, muito tempo abraçado assim, ó. E que nós não percamos essa vontade de abraçarmos. Tomara que esse vírus não deixe a gente perder essa vontade, né? O vírus fez a gente perceber o quanto as nossas mãos precisam ser higienizadas, e com esse hábito inventamos muitas doenças. Isso é básico, pelo amor de Deus. Nossa, com o coronavírus agora nós temos que lavar a mão, né? É só com o coronavírus? Tomar banho também? Limpar a casa. Olha que legal, não, eu tenho que manter meu ambiente limpo, porque agora tem coronavírus. Porque agora tem coronavírus, eu tenho que manter meu ambiente limpo? Se não tivesse, na pocilga. É básico.
Eu preciso de lavar as mãos, eu preciso higienizar as mãos. Eu, bonito aqui. Rapaz, quantas vezes eu já enfiei a mão no bolso, dei aquela limpada na ponta dos dedos, peguei trem de comer e comi. Básico. Limpar a casa é básico. Lavar as mãos é básico. Tomar banho é básico. Manter um ambiente arejado é básico. Tomar sol. Com o vírus agora eu tenho que tomar sol, porque é vitamina D. Com o vírus eu vou ter que beber água. Porque a água mantém as veias respiratórias hidratadas. Se não tivesse, eu não precisava. Olha aí. Básico. Vocês estão vendo o que nós estamos vendo? O que nós estamos chegando à conclusão? O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando. Sairemos de casa para comprar apenas o necessário. Consumismo. A minha casa de praia, eu não pude mais chamar os caras para ir lá. Os meus 5 carros na garagem, eu só precisei de 1. As minhas empregadas, eu vi o tanto que elas trabalham e o tanto que elas são caras para mim. Quando eu tive que fazer as coisas, elas não podiam pegar um transporte para ir para casa trabalhar. Olha o que esse vírus mostrou para nós. Coisas básicas que a gente precisava ver e que nós tínhamos dissipado. A trave no nosso olho estava tamanha que nós não estávamos vendo isso. Esse vírus fez cair os pedidos de fast food delivery, pois percebemos que cozinhar na nossa família é a forma mais segura de alimentá-los. Ou também cresceu um emprego de entregador, porque nós damos mais valores. Das pessoas que saem de um comércio para entregar aquilo na casa nossa. O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro com a diminuição de carros circulando e mostrar que as pessoas podem caminhar mais. Coisas que achávamos que era impossível de acontecer. Foi flagrado e está na internet, para quem quiser ver, tartarugas na Baía de Guanabara voltando, porque os porcos não estavam lá para jogar detritos dentro dela. Os golfinhos voltaram a andar nos canais de Veneza, coisa que há muito tempo não se via. A natureza, ela está lá, ela se recicla. Quem deturpa somos nós. O ar de São Paulo nunca teve tão respirável quanto agora. Vocês imaginaram isso? O ar nunca teve tão respirável como agora. Porque nós desaceleramos. Porque nós percebemos que os nossos 5 carros, tem 5 pessoas na casa e tem 5 carros e o meu carro leva 5. Uai, esse carro cabe bastante gente. O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por estarmos saudáveis. Todos os dias por estarmos saudáveis. E aí me permite um adendo, que eu coloquei que o medo de ficarmos doentes diminuiu os acúmulos de gente que ia nas emergências dos hospitais. Vocês perceberam isso? E aí vem um caboclo com um celular e filma. Olha aí, o hospital está vazio. Olha que absurdo. Aí eu pergunto assim, você queria que o hospital estivesse cheio?
Hospital, gente, quanto mais vazio ele tiver, melhor, mais indica que estamos indo para o lado certo, pelo amor de Deus, gente. Os hospitais estão vazios, olha que absurdo. Nos mostrou que nós podemos pegar o Morumbi e construir um estádio lá dentro em 2 dias, um hospital lá dentro. A China construiu um em 10. Nós levantamos em 2 no hospital de campanha com excelência. Se não tivesse o vírus, será que iríamos construir? Então nos provou que o nosso sistema de saúde funciona, mas precisamos querer que ele funcione. Até isso ele nos provou, né? O vírus veio nos lembrar que a vida é frágil, que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Vou ler de novo. O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Aquilo que nós estávamos falando aqui antes. Foi preciso que colocasse leis para que nós fizéssemos o óbvio. Cinto de segurança salva vidas. Por que você usa cinto de segurança? Porque senão eu sou multado. Quando se retirou a multa das cadeirinhas, agora vai morrer criança demais, né? Como assim? Vai morrer criança demais? Porque agora não preciso colocar os meninos na cadeirinha e a cadeirinha ajudava a salvar a vida. Então, peraí, se ela ajudava a salvar a vida, como que eu não preciso colocar ela lá dentro? É preciso colocar uma multa para mim usar uma máscara na rua, que protege a mim e protege a você. Porque senão, eu não vou usar isso não. Eu escutei, gente, esse trem é feio demais. Esse trem incomoda demais. Mas acostumamos. Daqui uns dias vai ser item. Não, gente, cadê minha máscara? Como hoje é comum você entrar no carro e fazer assim, ó, pegar o cinto de segurança e colocar. Mas é preciso, gente, que haja uma multa para que eu precise de usar aquilo que é bom para mim e para o outro. E mesmo assim eu ainda reluto. Né? Eu vi um postzinho falando sobre uma coisa que o Espiritismo vem falando há muito tempo. Isso é socrático. Conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho. E um cara tinha um desenho de um cara com um pote na mão e o outro dizendo assim: nossa, onde você encontrou isso? Eu estou procurando isso há muito tempo. Ele respondendo com a carinha mais bonitinha: é o que fiz. Dentro do potinho estava escrito felicidade. Eu que fiz. Onde você encontrou isso? Eu fiz. E esse vírus veio para nos mostrar isso. Ele veio para nos mostrar que não devemos subestimar as coisas pequenas. Afinal, ele é tão pequeno, invisível aos olhos, e está mudando o comportamento do mundo. Foi necessário um vírus para a gente acordar. Civismo, gente. Todo instante temos chance de obter aqueles favorezinhos, facilitações pessoais. Passar na frente. Eu sou bom, eu sou o melhor. Na Itália, os médicos tiveram que escolher quem que ia viver e quem queria morrer.
Os relatos foram que foi a decisão mais terrível que eles já passaram na vida. Entre escolher um cara de idade e um outro mais novo para ir para o respirador, porque não tinha para todo mundo. Não, esse é velho, já viveu muito, vamos dar chance para esse. Ou então vamos dar chance para esse que ele fica menos tempo no respirador, nós podemos salvar mais gente. Pensa, se você queria estar na pele desse cara para escolher. E a pergunta que eu fiz esses dias foi: qual da sua família você escolheria? Pensa agora. Qual da sua família você escolheria para ir para o respirador? Você só tem um. Pensa. Pensa um pouquinho. Qual você escolheria? Pensou? Difícil, né? Não. Esse pode morrer. Esse não. Vocês já imaginaram isso? Pois é. Em Manaus, ontem, eu vi uma entrevista de um cara do SAMU com uma senhora dentro do carro, e ele num choro copioso, procurando um hospital para colocar e não tinha. Os hospitais não podem receber, não tem. A pessoa está totalmente tomada. Ela precisa de um respirador, não tem. Um ventilador, não tem. E a busca daquele profissional de saúde, pelo amor de Deus, temos que achar, não tem. A senhora acabou de morrer dentro da ambulância. E aí vem uns caras, mas tem caixões sendo enterrados vazios. Quanto oportunismo nós estamos vendo na nossa política. Talvez esse vírus veio nos mostrar quem que é joio, quem que é o trigo. Até isso ele mostrou para nós. E por fim, gente, aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos, então o vírus nos mostrou que ele existe. O tempo que eu sempre falei que eu não tinha, ele veio nos mostrar que esse tempo existe. Que eu faço o tempo. Que eu cronometro o meu tempo. Que eu gasto o meu tempo com aquilo que eu quero. Até isso ele mostrou. E aí, gente, Allan Kardec, em suas conclusões nos Livros dos Espíritos, o item 4, ele já fazia tal reflexão, mostrando que somente a evolução moral seria capaz de modificar por completo e alterar o rumo evolutivo do homem. Abre aspas. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que pouco a pouco se extingue as antipatias de povo para povo. E isso em 1800. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo ao outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas. E os que professam crenças diversas impõem silêncios ao prejuízo da seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos aos povos que marcham à testa da civilização. A todos estes respeitos, no entanto, longe ainda estamos da perfeição, e muitas ruínas antigas ainda se têm que abater.
até que não restem mais vestígios da barbárie. Poderão acaso essas ruínas sustentar-se contra a força invisível do progresso? Contra essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Sendo a geração atual mais adiantada do que a anterior, por que não será mais do que a presente que dará a se suceder? Parece que foi escrito hoje, né? Parece que foi hoje. É incrível. E aí, as pessoas me perguntando: como manter a paz no meio do caos? Eles têm escutado demais isso. E eu perguntei a uma pessoa esses dias no supermercado, porque eu já tinha lido isso antes, lógico, não sou eu, tá, gente? Como era a vida antes da crise? Você sabia como seria o dia de amanhã? Resposta: saber, eu não sabia não, mas eu tinha esperança. A pergunta é: o que mudou? O que mudou? Nada mudou. A gente nunca teve certeza do futuro. Eu nunca tive certeza absoluta do que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Balela. Eu tinha esperança e fé. Porque colocar o relógio para despertar no outro dia às 7 horas da manhã é saber e ter fé que eu vou amanhecer vivo. Caso contrário, eu nem não colocaria. Isso é ter esperança, que eu vou acordar vivo. E agora as pessoas vêm dizer para mim: acabou a esperança? Como assim? Ah não, antes da crise ainda tinha uma esperança. Que mudou? Por que eu tenho que focar no ruim, gente? Nunca tivemos controle. Nunca sabemos o que vai acontecer no nosso amanhã. Pelo amor de Deus. Agora viramos profetas? Agora nós sabemos que amanhã não vai ter um amanhã? Que amanhã eu vou quebrar? Que a economia mundial vai entrar em colapso? Portanto, hoje o meu mantra, ame hoje. Cuide da sua vida hoje. Ame hoje aqueles que são caros para vocês, para nós. Porque esse vírus nos provou que de um dia para o outro tudo pode mudar. Faça hoje. Viva o hoje. Não perca a esperança no amanhã, de que serão dias melhores. Porque se nós dissermos que amanhã vai ser pior, com certeza ele vai ser pior. Por quê, gente? Por quê? Porque só vê o ruim. Porque só vê o lado ruim da coisa. Por que não pensar em achar a coisa boa em tudo? Esperança. Como eu disse para vocês que eu ia trazer em números, eu vou trazer para vocês alguns números de que esse vírus já mudou. O Itaú Unibanco doou R$1 bilhão. A maior doação de uma empresa privada no Brasil. E montou um comitê gestor para gerir esse dinheiro na compra de insumos, respiradores, materiais para o pessoal médico trabalhar. R$1 bilhão. Pergunta: se fosse o vírus, ele doaria?
Ó, esse dinheiro vai ser usado em infraestrutura hospitalar, compra de equipamentos, cesta de alimentação e kits de higiene. A Ambev e a Gerdau, as duas empresas se uniram ao hospital israelita Albert Einstein e começaram já a construção de um hospital para 100 leitos que vão atender única e exclusivamente o Sistema Único de Saúde. Albert Einstein. A Gerdau oferecerá o aço e o know-how. E a Ambev vai contribuir na gestão do projeto, bem como o restante dos investimentos. As lojas Renner destinou 4,1 milhões para custear a compra de insumos hospitalares responsáveis por unidades do Sistema Único de Saúde. A estatal Petrobras doou 600 mil testes para diagnóstico do novo coronavírus. A petroleira também informou que vai direcionar a parte da capacidade do processamento de alto desempenho, HPC, que são chamados os supercomputadores, para ajudar na busca de uma vacina. A mineradora, que é a Vale, anunciou a compra de 5 milhões de kits de testes rápidos para o novo coronavírus. A empresa também está comprando equipamentos de proteção individual, como óculos, luvas, máscaras para médicos e enfermeiros. A Lacta anunciou que doará mais de 500 mil de ovos de Páscoa para diversas entidades e instituições que atendem as pessoas em vulnerabilidade social. A Diageo e Pernod Ricard, que é a dona das marcas como Johnnie Walker, Smirnoff, Ipioca e outras, anunciaram que vão produzir e evasar 1.000 litros de álcool gel, 100 mil litros de álcool gel, que estão destinados ao sistema e será destinado ao sistema de saúde. A empresa vai usar a infraestrutura da fábrica em Fortaleza para produzir embalagens. E aí vem uns caboclos assim, pô, mas ela fabrica bebida alcoólica, né? E álcool gel também, tá? Me desculpa. Não estou fazendo apologia ao álcool, pelo amor de Deus. Só estou dizendo um exemplo de uma empresa. A MRV e Banco Inter anunciou o valor na compra de 10 milhões em respiradores mecânicos para a rede hospitalar do SUS. A Marfrig, a maior produtora de hambúrgueres do mundo, anunciou a doação de 7,5 milhões ao Ministério da Saúde. O valor será destinado à compra de testes rápidos para diagnosticar o Covid-19. A outra medida divulgada foi a doação de 48 mil latas de carne ao governo do Uruguai, país onde tem fábricas, para complementar a cesta básica distribuída às famílias em situação de vulnerabilidade. Pelos próximos meses, semanalmente, o frigorífico também distribuirá 3,5 mil refeições à base de carne bovina em algumas cidades daquele país. A empresa também anunciou a produção de 10 toneladas mensais de álcool gel em sua unidade de Promissão, no interior de São Paulo. O produto será distribuído a colaboradores, hospitais e instituições assistenciais localizadas nas comunidades onde o Marfrig opera. A Unilever anunciou a doação de 1 milhão em produtos de higiene e limpeza para o estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de ajudar a contenção do coronavírus. A Hering anunciou que mobilizou parte de sua produção para fazer uniformes de proteção para os profissionais da saúde e que milhares de peças serão doadas a diversos hospitais para ajudar no combate ao vírus. A EDP, empresa que ajuda nos segmentos do setor elétrico, doou 6 milhões à organização social Comunitas para a compra de respiradores hospitalares. Tá? No total, a rede Comunitas arrecadou 23,4 milhões com a ajuda de 150 empresas. O consórcio Peugeot Citroën reorganizou uma fábrica para produzir protetores faciais da sua unidade em Porto Real, e eles serão usados por profissionais de saúde no combate ao coronavírus. Os equipamentos serão doados nas cidades próximas e vão produzir. A General Motors está mapeando os respiradores quebrados do Brasil e fará uma força-tarefa nas suas concessionárias para reparar os aparelhos. Por isso, vai adaptar fábricas brasileiras e mobilizar a rede de funcionários da empresa
que estima-se que 5.000 respiradores estão parados por falta de assistência. E assim por diante. Doação de 50 milhões, o Banco BTG Pactual. A Baterias Moura anunciou que fará doação de 1.000 máscaras, de 100.000 máscaras, projetadas pelos profissionais que estão dentro da fábrica hoje, destinados a isso. A Cacau Show anunciou a doação de 1 milhão ao governo para a compra de respiradores e a doação de 500 mil de ovos de Páscoa para as famílias que tenham crianças em hospitais. Difícil. O Grupo Ivepar doou 30 toneladas de alimentos para apoiar comunidades carentes em torno de suas empresas no Brasil. A união desse instituto, que é de produtores de cachaça e usinas de etanol, vai doar 70 mil litros de álcool 70 para o Sistema Único de Saúde. A Tereos, uma das gigantes do setor de cana-de-açúcar, anunciou que vai doar 200 mil litros de álcool para os hospitais. A Ativos, que opera nas usinas de etanol, cederá gratuitamente 160 mil litros de álcool para as instituições hospitalares. Segundo a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, nunca em toda a história se vendeu tanta cesta básica como agora. Nunca na história. A dona Maria Cândida doou uma barra de sabão e 1 quilo de arroz para a vizinha dela que estava passando dificuldade. Seu Vicente deu conselhos para um parente que estava falando que iria quebrar e demitir funcionários pela crise. Ele o convenceu a dividir tarefas e colocar seus funcionários para ajudar a distribuir cesta básica e fazer reparo em casas de famílias carentes. A dona Maria comprou um marmitex para um morador de rua e mostrou para ele aonde tem uma família, uma instituição que distribui alimentação de graça todos os dias para os garis e moradores de rua, que a dona Maildes preside. O Cléder Lemos, da empresa Green Vet, montou um supermercadinho na porta da loja dele, com cartaz dizendo assim: se você não tem, pegue. Se você tem, doe aqui. E está lá, aberto. O Elmes colocou na porta da loja dele uma geladeira solidária e mobilizou um monte de gente para estar lá, para abastecer essa geladeira. E nós fomos levar a cesta básica num lugar, num senhor que mora ali perto. E ele disse que estava vivendo dessa geladeira. Eu fiz esse parêntese de cima para baixo para mostrar que foi preciso de um vírus para mostrar que nós podemos. Espera aí, gente. Para mostrar que cada um pode. Que ele veio para nos mostrar que nós somos um. E que vai passar. E que nós não percamos essa ideia de ajudar o próximo, de ajudar o nosso irmão, de nos ajudar, de olhar para dentro da gente e ver que nós somos diferentes, que nós podemos ser diferentes. Já dizia o poeta, nós podemos muito, nós podemos mais. Nós podemos.
Foi preciso de um vírus para nos mostrar isso. Que estava escancarado em nossa cara. Por isso que o texto começa, que foi uma bufetada na nossa cara. Que nós aprendamos com essa bufetada. Tem pergunta, Cláudio? Não, né? Tem quase ninguém escutando nós, né? Eu queria muito deixar as considerações, então, finais, se eu conseguir. Desculpa, gente, mas vamos ver o lado bom da coisa. Por que eu tenho que focar no lado ruim? Por que eu tenho que focar só no lado ruim? Se tudo existe dois lados, por que eu tenho que focar no lado ruim? Por que não focarmos no lado bom? Por que não termos esperança? Por que não lutarmos para sairmos vivos dessa? Porque é uma coisa, gente, quem não aprendeu agora vai demorar para aprender. Porque foi escancarado. Está sendo escancarado para todos nós. E aí, eu vendo uma explanação espírita, perguntaram até para o Haroldo o que a espiritualidade pensava disso tudo. Que nós tivemos tudo para irmos pelo amor. Tudo. Mas, infelizmente, a gente só conhece o caminho da dor. É preciso mostrar com a dor o que nós temos e precisamos de fazer. Tá? Foi preciso de um vírus para mostrar para nós que a felicidade está dentro de nós, que o mundo é lindo, que existem pessoas que precisam da nossa ajuda, que por mais que eu tenha pouco, eu posso ajudar alguém. Está uma corrente linda na internet, não durma com fome. As pessoas estão copiando e colando nos stories, nos posts, nos feeds delas, dizendo: não durma com fome, um pacote de macarrão, uma lata de arroz eu posso dar para você, me procura. E isso está se tornando uma corrente. Foi preciso um vírus para mostrar isso para nós. Fiquemos todos com Deus, que a paz dele esteja sempre conosco, que nós possamos sentir agora essa energia positiva, mas que para nós recebermos nós precisamos pensar no bem. Porque como um dial de um rádio, eu só vou pegar a estação que eu quero sintonizando naquela estação. Se eu sintonizar no bem, com certeza vai vir o bem. Mas aquilo que nós entendemos também por bem, não é o nosso bel prazer.
Como tem um filme que diz assim: se você pedir paciência para Deus, Ele vai te dar paciência, ou Ele vai te dar mecanismo para você exercer sua paciência. Então eu preciso entender o que Ele está nos mostrando e o que Ele está me dando. Portanto, vamos nos colocar em condições, nos colocar em condição de recebermos essa dádiva. Te agradecer por estarmos vivendo esse momento, de aprender com esse momento e focar na positividade e no bem. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado de verdade.